e não sabem, às vezes vai pesquisar na internet e acaba assustando até um pouco mais. Então a gente vai discutir um pouquinho aqui. Hoje o que a gente vai falar é sobre a bursite de ombro, né? E tá, quando você recebe um diagnóstico desse, ou por algum exame que você fez, uma ressonância, um ultrassom, ou mesmo um exame clínico, o que fazer diante desse diagnóstico, né? Vamos entender primeiro o que é a bursite. A bursite é a inflamação da bursa. A bursa fica aqui, ó, no ombro, entre o húmero, que é esse osso maior, e o acrômio. Quais são os sintomas? O que você vai sentir no caso de ter uma bursite? Normalmente você sente uma dor na região lateral do ombro, né? Uma dor. Normalmente ela vem numa linha assim bem certinha, a queixa, ou na região anterior do ombro. E em estágios mais avançados, essa dor ela pode ir irradiando para a cabeça, né, para o cervical, e até mesmo para a escápula, para o meio das costas também, quando está no estágio mais avançadinho. Os fatores que facilitam isso: pessoas que normalmente trabalham com o braço muito elevado, passam muitas horas com elevação de braço. Normalmente, quando você dorme ou passa muito tempo com o braço elevado, você pode gerar uma compressão dessa bursa. E traumas. Questão de trauma, a gente não vai discutir nessa parte, tá? Vamos discutir os outros assuntos, os outros fatores de risco. Então, quando a gente olha para o ombro, quando a gente faz uma avaliação de ombro, a gente não pode deixar de considerar região escapular, região torácica, cervical e a da clavícula, que é na parte anterior. Então, quando você faz uma avaliação de ombro, você tem que considerar todo um todo, porque um influencia no outro, como a gente vê aqui, ó. Músculos que saem lá do meio da coluna vão para a direção do ombro, né? Músculos que saem do ombro vão para a região da cabeça. Então, você pode sentir dor em todo o trajeto dessa musculatura. Tá, então aqui a gente vê a parte óssea, a escápula. Eu tô vendo de frente, mas a escápula tá lá atrás, ó, a escápula, a clavícula e o ombro. Aqui no finalzinho da clavícula a gente tem o acrômio, então a bursa tá aqui debaixo entre o acrômio e o húmero. Conseguem perceber que o espaço entre o acrômio e o húmero é um espaço bem reduzido, é bem pequenininho. Se você tem uma inflamação dentro desse espaço aqui, normalmente no processo inflamatório existe um inchaço da estrutura inflamada e aí ele acaba comprimindo a bursa. Não só a bursa, mas todo mundo que está passando aqui nesse espaço. Então, a inervação que passa, você vai sentir. Os tendões também vão sentir. Todo mundo que tá passando aqui, ó, pode sentir se tiver uma compressão nessa região, tá? Eu gostaria de esclarecer, a gente discutir aqui sobre alguns diagnósticos que vocês recebem, que os pacientes chegam para mim e não sabem, às vezes vai pesquisar na internet e acaba assustando até um pouco mais. Então a gente vai discutir um pouquinho aqui. Hoje o que a gente vai falar é sobre a bursite de ombro, né? E tá, quando você recebe um diagnóstico desse, ou por algum exame que você fez, uma ressonância, um ultrassom, ou mesmo um exame clínico, o que fazer diante desse diagnóstico, né? Vamos entender primeiro o que é a bursite. A bursite é a inflamação da bursa. A bursa fica aqui, ó, no ombro, entre o húmero, que é esse osso maior, e o acrômio. E aí, essa bursite que fica aqui num espaço bem pequenininho, pode acontecer dela inflamar. Quais são os sintomas? O que você vai sentir no caso de ter uma bursite? Normalmente você sente uma dor na região lateral do ombro,
né? Uma dor, normalmente ela vem numa linha assim bem certinha, a queixa, ou na região anterior do ombro. E em estágios mais avançados, essa dor ela pode ir irradiando para a cabeça, né, para o cervical, e até mesmo para a escápula, para o meio das costas também, quando está no estágio mais avançadinho. Os fatores que facilitam isso: pessoas que normalmente trabalham com o braço muito elevado, passam muitas horas com elevação de braço. Normalmente, quando você dorme ou passa muito tempo com o braço elevado, você pode gerar uma compressão dessa bursa. E traumas. Questão de trauma, a gente não vai discutir nessa parte, tá? Vamos discutir os outros assuntos, os outros fatores de risco. Então, quando a gente olha para o ombro, quando a gente faz uma avaliação de ombro, a gente não pode deixar de considerar região escapular, região torácica, cervical e a da clavícula, que é na parte anterior. Então, quando você faz uma avaliação de ombro, você tem que considerar todo um todo, porque um influencia no outro, como a gente vê aqui, ó. Músculos que saem lá do meio da coluna vão para a direção do ombro, né? Músculos que saem do ombro vão para a região da cabeça. Então, você pode sentir dor em todo o trajeto dessa musculatura. Tá, então aqui a gente vê a parte óssea, a escápula. Eu tô vendo de frente, mas a escápula tá lá atrás, ó, a escápula, a clavícula e o ombro. Aqui no finalzinho da clavícula a gente tem o acrômio, então a bursa tá aqui debaixo entre o acrômio e o húmero. Conseguem perceber que o espaço entre o acrômio e o húmero é um espaço bem reduzido, é bem pequenininho. Se você tem uma inflamação dentro desse espaço aqui, normalmente no processo inflamatório existe um inchaço da estrutura inflamada e aí ele acaba comprimindo a bursa. Não só a bursa, mas todo mundo que está passando aqui nesse espaço. Então, a inervação que passa, você vai sentir. Os tendões também vão sentir. Todo mundo que tá passando aqui, ó, pode sentir se tiver uma compressão nessa região. Então, tá bom. A parte óssea, aqui mais uma vez pra gente poder ver. A escápula, ou a pá, né, que muita gente conhece por esse nome. A clavícula, no finalzinho aqui o acrômio e o húmero, que tá aqui, e o processo, e o espaço tá bem aqui, ó. A bursa tá bem aqui debaixo, tá? Mais uma vez pra gente ver o tamanhozinho do espaço subacromial. Tá, qual o tratamento para bursite? Medicação? A medicação pode estar indicada no caso de muita dor, então analgésicos, anti-inflamatório, você pode estar usando, né, com a indicação do médico. Compressa de gelo ou compressa de água quente. Se for bem recente, você pode estar usando gelo. Nas primeiras 6 semanas, você pode estar usando a compressa de gelo no ombro. Mas sempre lembrando, ó, que a região que você vai aplicar o gelo é principalmente na região da bursa. Mesmo que você sinta dor no percurso aqui do ombro mais para baixo, você tem que aplicar aqui, tá? Onde é o processo inflamatório. Então, o quente normalmente se aplica mais no caso crônico, né? Quando já tem uma tensão muscular maior e aí precisa gerar um relaxamento dessa musculatura. Imobilização, o tipóia, deve imobilizar? Precisa ver se há necessidade de imobilizar isso aí, né? Precisa de uma avaliação de um profissional. A massagem com gel, pode fazer? Pode fazer. Fortalecimentos ou alongamentos? Então, vamos lá. Você precisa saber o que causou esse problema. Eu gosto muito de explicar aos meus pacientes qual foi a causa da bursite. Por isso, a importância de um profissional, um fisioterapeuta, né?
Então, os cuidados iniciais que você deve ter, com certeza, evitar movimento acima do nível da cabeça. Então, tanto na flexão do braço, né, para frente, ó, nada de passar do nível da cabeça, quanto na abertura do braço, também evitar o movimento acima da cabeça também, para parar a compressão, né? Lembrando que aqui, ó, quando a gente vê a imagem aqui do ombro, aqui ele tá abaixado, tá em repouso. Se você levantar esse ombro, você vai comprimir a bursa. Então, evita movimento de elevação de ombro, acima do nível da cabeça. Então, o que a fisioterapia vai contribuir? Primeiro, para a gente descobrir a causa. Se essa dor é somente da bursite, da inflamação da bursa, ou se já tem coisas a mais relacionadas. Se essa dor não está vindo de um probleminha na coluna, se essa dor não é irradiada, né? Se já tem uma tendinite, alguma ruptura de tendão, precisa conversar com o fisioterapeuta, precisa talvez fazer um exame de imagem para ver o que está acontecendo aí. Desalinhamentos articulares. Um desalinhamento, como eu já disse, ó, são 3 ossos aqui diretamente relacionados na movimentação do ombro. Se eu tenho um desalinhamento ou um mau funcionamento na movimentação de um desses 3 ossos, pode gerar uma compressão, uma desarmonia do movimento do ombro. E aí, quando você faz esse movimento de elevação por muitas vezes, pode gerar uma inflamação, sim. Tem os desequilíbrios musculares. Se você tem um músculo que está muito forte e o outro está muito fraquinho, pode estar facilitando também uma compressão de algum lado, né? A parte óssea não vai funcionar de forma harmônica também. E as tensões musculares. Por que está sendo causada essa tensão muscular, formação de ponto de tensão? É interessante o profissional estar avaliando isso. O profissional avaliando isso, ele vai poder te orientar em qual a melhor intervenção que você pode estar fazendo desse ombro a longo prazo, né? Porque a massagem com gel é excelente, vai trazer alívio, o gelo, o medicamento. Só que, pensa comigo, se eu tô tendo uma desarmonia do movimento, e isso que está causando a inflamação, entrar com a medicação ou com qualquer processo que reduza essa dor, pode reduzir por um tempo, mas essa dor pode voltar, porque não foi feito um trabalho de alinhamento, um trabalho de fortalecimento bem orientado. Então, por isso é importante a avaliação de um profissional que tenha ciência da importância disso, né? Do desalinhamento, que saiba avaliar bem a musculatura, o funcionamento da musculatura. E aí, no caso da fisioterapia, fazendo a avaliação, você pode ser ajudado ou com a intervenção do Pilates, qual recurso que vai ser feito com você. Um Pilates, um agulhamento, uma ventosa, uma liberação da fáscia muscular. Dependendo do que o fisioterapeuta achar na sua avaliação, ele vai te passar o tratamento, ele vai fazer o tratamento dessa inflamação, desse diagnóstico. Muito obrigada. Qualquer dúvida, estamos aí para esclarecer.